Bem-vindos a mais um episódio do Fut Talks, um espaço do pensar estratégico no futebol. Todas as terças-feiras, nos nossos canais, nós temos convidados, personalidades que influenciam o futebol, personalidades que contribuem para o desenvolvimento do futebol brasileiro e global. E hoje, um prazer enorme, nós vamos sair do Brasil, vamos para a Flórida, nos Estados Unidos, onde um brasileiro está fazendo história dentro do clube Orlando City. Nós vamos começar a perguntar a trajetória dele, mas nós estamos falando de Diogo Kotion, que ele é vice-presidente sênior de comunicação do Orlando City há mais de 5 anos. E aqui conosco eu peço que ele comece esse bate-bola contando um pouco da trajetória dele profissional, até chegar onde ele está, onde eles estão fazendo história. Muito bem-vindo, Diogo. É um prazer ter você conosco. A bola está contigo. O prazer é meu, Elô. Muito legal falar com você, com o Rafael, com todo mundo aí do Brasil. É sempre legal bater papo com o pessoal do Brasil e ver o mercado brasileiro crescer bastante. Bom, eu caí no esporte de paraquedas. Eu trabalhava numa grande agência de PR no Brasil, estava insatisfeito com a minha carreira, era muito jovem ainda, e resolvi pedir demissão um dia. Nesse dia, conversando com o dono da agência que eu trabalhava, ele me disse que eles tinham acabado de ganhar a conta da Ambev na seleção brasileira. E me convidou para ficar na agência, quer dizer, obviamente não pedir demissão e tocar essa conta. E para mim foi um desafio muito bacana. Comecei a trabalhar com toda a parte de comunicação da Ambev na seleção brasileira. Foi lá onde eu conheci o meu atual chefe aqui nos Estados Unidos, que é o Alexandre Leitão, que era o responsável da Ambev por esse patrocínio. A gente trabalhou junto como cliente e agência durante um tempo. O Alexandre me convidou para sair da agência e trabalhar direto com ele nesse projeto. A gente ficou mais alguns anos trabalhando junto nisso, até que eu saí desse projeto, fui montar minha própria agência de comunicação esportiva no Brasil com os outros sócios. O Alexandre montou a agência dele no Rio de Janeiro para fazer marketing esportivo também, atendendo ainda a Ambev num jeito diferente. E em 2010 ele vendeu essa agência para a Octagon, que é a maior agência de marketing esportivo do mundo. Eu já tinha vendido a minha parte da agência, estava trabalhando por conta própria, atendendo o Kaká, atendendo o Cafu, Roberto Carlos, o Ganso, o Neymar um pouco mais para frente, quer dizer, já tocando a minha carreira da minha forma. E daí ele me convida para voltar para a Octagon em 2010. A gente trabalha junto em alguns projetos de Copa do Mundo, a gente tinha 7 patrocinadores para a Copa do Mundo naquela época, e um deles era o WhatsApp, do Flávio Augusto da Silva. O Flávio, conversando com o Alexandre, surgiu essa ideia de investir no futebol dos Estados Unidos. O Alexandre já me colocou nesse projeto desde o começo com eles, desde o começo das pesquisas, e depois das negociações, e depois do lançamento, depois da contratação do Kaká e toda a história que a gente fez aqui nos Estados Unidos depois. Eu estou nesse projeto com o Alexandre, com algumas outras pessoas da Octagon desde o começo. E em final de 2014 mudei para os Estados Unidos, a gente sai da Octagon, o Alexandre vira o CEO do Orlando City e me traz junto com outro executivo da Octagon para começar esse projeto com ele aqui na Flórida, já há 6 anos morando aqui. Nossa, e quando você começa, né, e rever essa trajetória para todo mundo que nos acompanha, a gente vai por uma questão que define o estágio de desenvolvimento de vários clubes e do próprio futebol em outros países, né? E a jornada que primeiro a Europa, Estados Unidos e o Brasil está num momento de refletir muito nessa transição, que é ver, né? Todo mundo que você cita, toda essa trajetória são empresários, pessoas de mercado mesmo, do entendimento. O Orlando City super profissionalizado. Conta um pouco para a gente como funciona essa parte de comunicação, marketing comercial, num clube empresa totalmente profissionalizado, majoritariamente aí um brasileiro, o Flávio, da WhatsApp, é o dono majoritário, com outros investidores. Conta para a gente como funciona esse lado profissional, especificamente sua área, e como é estar neste clube com esse grau de profissionalização e essa visão de negócio.
A beleza desse projeto, para mim, foi que a gente começar um projeto no futebol, um clube de futebol do zero. Todas as outras entidades que eu já tinha trabalhado junto, ou que a maioria das pessoas já trabalharam ou trabalham juntos, são entidades centenárias. Aquilo está lá há muito tempo, aquilo está sendo feito daquela forma há muito tempo. Aqui no Orlando City, a gente teve a possibilidade de começar um clube de futebol desde o PowerPoint. Quer dizer, a gente tomou o Flávio, o Alexandre, baseado nos dados que a gente conseguiu montar para eles, tomaram a decisão até que cidade que eles iam investir, a partir do momento de que cidade, qual que é o modelo que eles iriam investir, se eles comprariam um clube ou se eles montariam um clube do zero. Optou-se por comprar um clube que já existia aqui na Flórida, em Orlando, na terceira divisão. Todo o projeto de levar esse clube para a Major League Soccer, que é completamente diferente, quer dizer, não tem divisões nos Estados Unidos, então você faz um projeto, aprova esse projeto e faz uma expansão da liga principal e coloca esse projeto dentro dessa liga e mudar para cá e começar a fazer isso desde o começo. A primeira vez que eu pisei no escritório do Orlando City, aqui em Orlando, eram 5 funcionários, era aquele escritóriozinho de startup que muitos de vocês conhecem, quer dizer, a gente tinha uma secretária que é a nossa recepcionista até hoje no Orlando City, aquela salinha de reunião, uma salinha para o presidente na época e mais uma salinha com 3 funcionários. Esse era o Orlando City na primeira visita que eu fiz aqui. Quando mudo em 2014, já tinha algumas áreas já começando a ser estabelecidas, mas assim, talvez 20 funcionários na época, 25 funcionários talvez, já começando o projeto do clube na Major League Soccer. E hoje a gente somos 200 funcionários em 3 escritórios diferentes, quer dizer, a gente tem o escritório principal que é no estádio, a gente tem o nosso CT do masculino e de toda a academia perto da Disney, e todo o CT do time feminino Orlando Pride, no norte de Orlando, quer dizer, toda essa sofisticação da companhia de 5 pessoas para 200 pessoas da terceira divisão para a primeira divisão é um projeto que sempre foi muito bacana. Então, assim, a gente foi se sofisticando ao longo do tempo. Quer dizer, quando eu comecei nesse projeto, quando eu mudei para os Estados Unidos e a posição que eu me encontro hoje, são completamente diferentes. Quer dizer, no começo a gente tinha que bater o escanteio, cabecear, comemorar e fazer o post na internet. Hoje não, quer dizer, a minha área ela já é extremamente sofisticada. Quer dizer, na minha área de comunicação, a gente tem 3 verticais. A gente tem a comunicação tradicional dos 2 clubes, a gente tem toda a parte de TV do Orlando City, a gente tem direitos de TVs diferentes aqui nos Estados Unidos, então a gente tem que ter uma TV, uma equipe de TV de fato dentro do clube, e toda a comunicação digital do clube está embaixo da minha área também, todas as redes sociais, os 2 clubes, todo o conteúdo que a gente faz. E nisso aqui no Orlando City a gente é um pouco diferente também, a gente tem por policy não contratar agência. Então, tudo e qualquer coisa que vocês já viram com a marca Orlando City, em qualquer uma das áreas de comunicação e marketing, elas foram criadas dentro do clube. Por pessoas que trabalham 24 horas por dia, 7 horas por semana. Não, quer dizer, ninguém trabalha 24 horas por dia, mas pensam 24 horas por dia, 7 dias por semana, no nosso fã e na nossa marca. E dentro do clube a gente tem a área de marketing, que também é um pouco diferente das áreas de marketing no Brasil, é uma área que cuida do branding do clube, da marca do clube, que pensa ao longo prazo aonde a gente está e aonde a gente quer chegar enquanto marca. E a gente tem uma terceira área que a gente chama de vendas, na verdade, de atendimento ao corporativo, que é quem é responsável por vender os patrocínios e atender os patrocinadores do clube. Então a gente funciona também dentro do clube para os patrocinadores como uma agência de marketing esportivo. Se você entra no Orlando City hoje, você olha o Orlando City, você acha que você está na Octagon ou você acha que você está em qualquer grande agência de marketing esportivo. É mais ou menos assim que a gente trabalha. Então, a gente atende nossos clientes como se fosse uma agência de marketing esportivo, a gente ajuda eles a entenderem e ativarem aquele patrocínio nas áreas de marketing e comunicação, mas a venda e o atendimento do patrocínio é feito numa área específica, não é responsabilidade nem minha, nem do VP de marketing vender. Nossa responsabilidade é cuidar da marca do clube e cuidar de todos esses projetos, que a gente tem quase 40 patrocinadores, para que eles tenham o melhor resultado possível dentro dos assets que a gente criou dentro do clube. Maravilha, né? Visão total de negócio e de startup é um super unicórnio, se a gente usar as línguas de hoje, né? E sem parar, as perspectivas que a gente tem lido são incríveis. Vou passar a bola para o Rafa para a gente continuar
aprendendo contigo. Bom, Diogo, todo mundo sabe que a cultura esportiva norte-americana é bem diferente da cultura esportiva brasileira, né? Queria te fazer duas perguntas. Primeiro, o que funciona nos Estados Unidos que você acha que poderia ser replicado com sucesso aqui, levando em consideração essa distinção de cultura? E segundo, qual que você acha que é a principal diferença na gestão dos clubes aí nos Estados Unidos para os clubes brasileiros? Bom, começando pela primeira pergunta, eu não gosto muito de a gente importar modelo. Eu acho que cada país, cada mercado, cada cultura é diferente. A gente pode importar alguns exemplos, mas o modelo em si, olha, pega o modelo da NFL, que dá super certo nos Estados Unidos, e enfia a goela abaixo na Europa ou no Brasil, não vai dar certo. Mas eu acho que tem alguns exemplos que a gente pode usar assim. Eu acho que o principal exemplo aqui nos Estados Unidos de como a coisa dá certo, e daí eu não estou só falando de MLS, eu estou falando de qualquer liga americana, é a união dos clubes fora do campo. Os clubes se veem e se entendem, são de fato, na verdade, sócios daquele negócio fora do campo. O negócio futebol está na mão dos donos dos clubes da MLS. O negócio futebol americano está na mão dos clubes e dos donos dos clubes da NFL, e por aí vai, no basquete, no hóquei, no beisebol, em qualquer outra liga que a gente possa falar. Então, só para te dar um exemplo, eu tenho 2 reuniões por ano com todos os VPs de comunicação de todos os times da liga, onde a gente conta as melhores práticas, onde a gente conta os desafios, onde a gente conta as crises, onde a gente trabalha junto nisso, para que o negócio de futebol cresça, porque esse negócio está na mão de todos os donos, eles são sócios, em partes iguais nesse negócio. Isso é impensável no Brasil. Vamos mudar o esquema todo, fazer todos os clubes do Brasil virarem empresas, terem um dono, e não acho que não tem que fazer isso. Mas se criasse uma união, criasse uma liga, ou qualquer coisa que você chame, ou dentro da própria CBF, isso pode ser fomentado também, não estou dizendo que a gente tem que abrir mão da CBF para isso, mas que os clubes comecem a entender que eles não são rivais fora da liga, que aquele negócio como um todo interessa ao Flamengo e interessa ao 15 de Jaú, de onde a minha família é. Não sei nenhum demérito ao 15 de Jaú, mas assim, é só para vocês entenderem. Aquele negócio como um todo interessa a todo mundo, então eles não podem ser rivais fora disso. Todas as tecnologias que eu uso na minha área são compradas em grupo. Eu tenho acesso a tecnologias e a sistemas dentro do clube, todos os executivos do clube têm, que a gente não teria acesso como uma empresa única. A gente só tem acesso porque a gente faz a compra daquilo em 30. Todos os merchandise de todos os clubes, e todo mundo que chega do Brasil fica maravilhado quando entra em loja de qualquer equipe americana, de ter, cara, tem de tudo e para todo mundo. Nenhum clube do mundo conseguiria fazer aquilo sozinho. Aqui consegue porque a compra é feita em 30 clubes, em 32 clubes em outras ligas. Quer dizer, você compra os produtos em escala e consegue ter uma maior gama de produtos para vender para os seus fãs. Esse tipo de exemplo, sim, esse tipo de união fora, eu acho extremamente importante e fácil de aplicar. Rafa, acho que eu esqueci a segunda pergunta, na verdade, tanto que eu falei. A segunda é qual que é a maior diferença que você vê na gestão dos clubes brasileiros para os norte-americanos? Cara, visão de longo prazo. Aqui existe um dono, e novamente, esse não é um modelo único. Existem vários clubes no mundo que são associações, que têm eleição, que têm a mesma coisa, mas eles têm um sistema de gestão e de governança que impede esses ciclos de 3 anos ou 4 anos, dependendo da eleição do clube, onde tudo zera, recomeça, zera, recomeça eternamente, e o clube vai capengando ao longo da eternidade. Acho que a principal coisa aqui nos Estados Unidos, em vários outros lugares onde esses sistemas de gestão e de governança são aplicados, é que a gente pode pensar a longo prazo. Eu não preciso pensar. Um executivo, um Diogo, em vários clubes no Brasil, não quero citar o nome de nenhum, passa o primeiro ano tentando entender tudo que as outras gestões fizeram, passa 1 ano tentando implementar as suas ideias e passa um 3º ano trabalhando na reeleição do presidente para tentar continuar lá fazendo alguma coisa. Quer dizer, a cada 3 anos você trabalha um. Aqui, se eu sair amanhã do clube, tem tantos sistemas de gestão no clube e a governança do clube, eu não estou falando só do Orlando City, estou falando de qualquer clube americano,
Se contratarem as pessoas, uma pessoa com as minhas competências, ou melhores competências do que eu, que saibam entender aquele sistema, saibam entender como aquela governança funciona, ele vai continuar voando esse avião da mesma forma. Ele não vai ter que pousar o avião, ficar um ano e decolar o avião de novo e chegar onde a gente estava há 2 anos atrás. Essa acho que é a principal diferença aqui nos Estados Unidos. É o investimento que tem. E para ser sincero, Rafael, eu conversei com vários candidatos de vários clubes ao longo desse ano, até por essa proximidade que a gente criou com essa pandemia, e a principal coisa que eu falei para todos eles foi, cara, se você deixar como legado do clube que você for assumir uma governança, um sistema que permita isso, cara, você já vai tirar esse clube você vai se colocar na história desse clube. Se você conseguir criar uma união que, cara, não vai começar com 20 clubes, vão começar com 2, com 3, com 5, e os outros clubes vão ver que, cara, esses 5 clubes estão ganhando espaço mais rapidamente do que a gente, porque eles se uniram. Isso vai crescer para 15, para 20, para 40, para 50, e quantos clubes a gente conseguir colocar dentro dessa união. Eu acho que essas duas coisas são a diferença do modelo de gestão aqui dos Estados Unidos para o modelo de gestão que a gente vê na maioria dos clubes no Brasil. Também não gosto de generalizar, porque tem bons trabalhos sendo feitos no Brasil também. Eu vou pegar um gancho nisso que você traz, Diogo, que, assim, ouvindo quem vem do mundo empresarial, parece uma coisa normal. Mas o que chama atenção ainda hoje é uma certa miopia da indústria do futebol. De novo, não são todos, mas é aquela questão, quer dizer, se eu estou em qualquer outra indústria, eu até posso ter só uma escola de inglês, eu até posso ter só uma empresa de embalagem, eu posso ter só uma marca de cerveja, que o consumo vai chegar, né, com limitações, mas o futebol, o entendimento de que eu preciso ter um adversário forte para ter espetáculo, de que se eu não tiver espetáculo, o consumidor, o cliente, que é o torcedor, ele vai assistir, o entretenimento está aí para música, para Netflix, para basquetebol, para futebol americano, né, que é uma grande moda no Brasil hoje, para os times internacionais. O que você sugeriria nesse sentido, né? Você diz, vocês se unem, já é o primeiro enorme passo, mas para a gente continuar essa crescente consciência dos dirigentes e da política pública, de todos os stakeholders que poderiam estar ajudando o Brasil a não deixar passar, que é uma sensação que a gente tem visto nos nossos entrevistados, que essa miopia pode tirar o Brasil ainda mais rapidamente do cenário global de futebol. O que você falou é verdade, e é exatamente o que eu penso também. Nada do que eu disse aqui é uma grande segredo ou ciência de foguete no mundo corporativo de onde a gente veio. Nada disso. Tudo que eu falei são as coisas mais básicas de gestão de uma grande empresa. E os clubes de futebol no Brasil, aqui ou na Europa, são grandes empresas. São empresas que têm um faturamento bastante expressivo, são empresas complexas, são grandes empresas. Muda o mercado de cerveja é de um jeito, o mercado de balas é de outro jeito, o mercado do futebol é diferente, mas a gestão não é tão diferente assim. Os modelos funcionam dentro das adaptações de cada indústria. A principal dica é isso, quer dizer, é continuar a profissionalização que começou no Brasil, sim. Quer dizer, quando eu comecei a trabalhar com futebol no Brasil há 20 anos atrás, cara, não tinha nem livro para a gente estudar marketing esportivo. A gente tinha que buscar conteúdo fora do Brasil, com as dificuldades de conteúdo fora do Brasil que tinham antes. Hoje, além de já ter bastante coisa no mercado brasileiro, o acesso a coisas no mundo é extremamente mais fácil hoje em dia. Então, para as pessoas entenderem esses modelos, as pessoas pensarem nisso, as pessoas estudarem isso, e principalmente os clubes começarem a entender aquilo que eu falei na resposta para o Rafael. Quer dizer, entenderem que o legado deles não é só uma taça do campeonato X dentro da sala de troféu. O legado que eles podem deixar para o clube são ferramentas de gestão, são coisas que possam manter aquele clube. Eu sempre faço a comparação com o avião, aquele avião voando em nível de cruzeiro ou mais alto ainda a partir daí, porque senão, toda vez que a gente tiver que recomeçar tudo, é muito complicado. E união.
Não tem outra forma de fazer. Bom, a gente estava falando do mercado de cerveja. Você não vai ver nunca uma campanha da Ambev ou de qualquer outra concorrente estragando o mercado de cerveja, estragando o consumo de cerveja. Todas elas querem aumentar o consumo de cerveja e, obviamente, a partir daí competir por aquele naco. Mas a base principal de tudo é você aumentar o consumo de cerveja, porque senão você vai ficar brigando por menos ou por nada. Acho que os executivos de futebol têm que ter isso na cabeça, que o mercado de futebol tem que crescer. E, às vezes, para o mercado de futebol crescer, ele precisa ser competitivo. E para ser competitivo, você não pode ganhar todos os campeonatos. Você estraga o mercado do futebol com isso. A competição tem que ter equilíbrio, a competição tem que ser vendável, as pessoas têm que ter... as ativações têm que acontecerem, você tem que cuidar dos patrocinadores, não só por seu clube. É para aquela empresa não deixar de patrocinar o futebol, que acontece muito no Brasil também. Eu já conversei com vários empresários, vocês devem ter conversado também, que aquilo virou um mantra na empresa. A gente não patrocina futebol mais, porque aquilo virou um problema. Então, quando você cria um problema para o patrocinador, você criou um problema para o esporte como um todo. Porque ele não vai confiar no outro time, ele vai achar que o outro time é exatamente igual a você. Então, esse pensamento de união, e não é aquela união, vamos nos abraçar e sermos felizes. É assim, entender que aquilo é um mercado, que todo mundo participa daquilo, concorrer onde a gente tem que concorrer e fomentar na hora que a gente tem que fomentar também. Perfeito. Diogo, anos atrás aí a Liga Norte-Americana levou vários grandes astros do futebol, né? O Beckham, o Kaká, Ibrahimovic, Drogba. Hoje o campeonato norte-americano é transmitido aí, se eu não me engano, para quase 200 países, né? Qual que é hoje a posição do futebol americano dentro do mundo e onde vocês almejam chegar aí, dentro dessa união que vocês têm aí da Liga? Assim, o mantra de qualquer liga americana é crescer organicamente. A gente gera as receitas, a gente cresce com essas receitas e a gente investe essas receitas para continuar crescendo. Quer dizer, aqui não tem programas do governo, como em outros países, que enfiam bilhões de dólares no futebol para fomentar aquilo, trazer todos os craques possíveis e imagináveis, e depois de um tempo, mudando o governo, mudando o pensamento daquele governo, que em alguns países o governo não muda, aquilo se acaba, aquilo se diminua e o campeonato vai junto. A gente sempre procura crescer organicamente. Existiu a era da MLS de investir nesses grandes nomes, ainda existe isso aqui na MLS. Nomes mais... Antigamente era o que a gente chamava pejorativamente de Liga dos Aposentados, quer dizer, aquele grande craque que já tinha parado de jogar e vinha jogar nos Estados Unidos. A gente viveu uma fase que, na verdade, está terminando agora, onde a gente trazia grandes nomes ainda, não no prime completo da carreira, mas ainda com bastante, com 2, 3, 4 anos ainda para entregar para o futebol. E a gente está transicionando para uma fase onde a gente está investindo pesado em grandes estrelas jovens de mercados emergentes do futebol. Você já vê assim, destaques da Libertadores indo direto para os Estados Unidos e não para a Europa mais. A gente está nesse estágio agora. Com todas as receitas que vão aumentar por diversos motivos nos próximos anos, isso vai aumentar cada vez mais. A gente vai conseguir competir cada vez mais com a Europa em trazer esses jogadores para cá. Então, o grande craque que surge no Brasil, ele vai ter dois caminhos. Ou ele vai para a Europa, ou ele vai para os Estados Unidos. Eu, particularmente, não acredito ainda, até por questão de nome, sonhos e tudo mais, e a gente tem que levar isso em conta, que o jogador que puder ir para o Milan, para o Real Madrid, para o Manchester United, ele talvez não vá, ele vai optar ainda por ir para esses clubes pelo mesmo dinheiro. Mas todos aqueles jogadores que não vão para esses 5 maiores clubes da Europa, esses sim eu acho que vão pensar com carinho em vir para os Estados Unidos, porque eles vão receber a mesma coisa, eles vão trabalhar numa liga que só cresce e vão morar num país que é inegável, que é o desejo de muitas pessoas no mundo. Então, quer dizer, não é mais aquela coisa de morar num país longínquo na Ásia ou no meio do Oriente Médio, quer dizer, é você vir morar em Orlando, ou em Nova York, ou em Los Angeles, ou em grandes cidades americanas, Chicago, onde a gente tem clubes. Então a gente está nesse momento agora, onde a gente está transicionando para essa parte dos grandes craques, para craques jovens,
E com cada vez mais investimentos, cada vez mais craques, a gente está vendo que vai começar a vir aqui para os Estados Unidos. E, Diogo, igual você falou, continuando nessa visão de longo prazo, a gente tem visto cada vez mais um posicionamento claro, não só do Orlando City, mas de vários clubes, mas particularmente de vocês, como um investimento forte para ser um clube formador. Nesse sentido, eu sei que vocês já têm algumas parcerias com alguns clubes aqui no Brasil, mas o que mais? A gente aqui na universidade acredita que mudar o futebol transforma a sociedade e esse mudar a transformação passa pelo conhecimento. Quer dizer, a gente tem talentos, a gente tem, né, naturalmente aqui, mas esse naturalmente a gente vê que não é sustentável se não tiver parcerias fortes. Se esse garoto, né, que é talentoso por natureza, se ele não tem uma jornada de preparação dele como ser humano, isso não vai avançar. Vocês têm alguma perspectiva, algum projeto de investimento nesses garotos para além da área técnica no Brasil? Pode ser uma boa ideia. Não, a gente tem uma boa... A gente realmente é um clube que quer ser formador, até pelo local que a gente está. A Flórida é um estado de imensa diversidade, os mercados de formação nos Estados Unidos são protegidos, então eu não posso sair recrutando jogadores de outras áreas que tenham clubes da MLS, mas a gente está numa área que talvez seja a área mais diversa dos Estados Unidos, e futebol precisa de diversidade para crescer o talento. Então, na verdade, todo mundo mais olha para a nossa área do que a gente olha para a área dos outros, então a gente investe muito, a gente acabou de fazer um CT só para a nossa categoria de base, que tem 5 campos profissionais, um mini estádio, toda a estrutura profissional para esses garotos se desenvolverem. Trazer garotos de outros lugares, a gente tem algumas escolinhas de futebol no Brasil, espalhadas em vários lugares do Brasil, com programas muito bacanas de formação de atleta, mas principalmente de recreação para atletas e para a nossa marca. Mas tem todos os, assim, você também não pode sair captando talentos em todos os lugares do mundo e trazendo para cá. Existem várias regras da FIFA e da legislação americana que impedem isso. Mas a gente olha com isso com carinho, sim. E eu acho que aqui nos Estados Unidos funciona muito bem essa formação do atleta. Eu acho que isso é uma coisa que acontece aqui, que seria um exemplo para o mundo todo. Quer dizer, o esporte começa nas escolas, de forma quase profissional. Se você vai num campeonato de high school, de futebol americano, de basquete, eles são extremamente profissionais, eles formam muito bem o atleta. Esse atleta passa a ter 2 caminhos: ou ele vai para uma entidade como Orlando City e começa na base do Orlando City, se desenvolver na base do Orlando City, ou ele vai para um e depois vai para outro, ele vai direto para outro, ele vai para o college, onde ele se forma. Assim, como você falou de formação de cidadão, ele se forma na escola, ele se forma na faculdade e ele vai jogar durante a faculdade ou após a faculdade profissionalmente qualquer esporte aqui nos Estados Unidos. Então é extremamente comum você ver jogadores aqui, inclusive nossos jogadores, que ou se formaram ou estão muito perto de se formar, e mesmo quando eles pararem, a gente tem que garantir que eles vão continuar tendo a possibilidade de voltar para o estudo, formado em grandes universidades. Isso acontece em todos os esportes, inclusive com brasileiros. A gente tem 2 nadadores brasileiros, medalhistas olímpicos, o Cielo e o Borges, que eles são formados em grandes faculdades aqui nos Estados Unidos. Se não me engano, o Gustavo Borges é economista por Michigan, se não estou enganado, que é um diploma extremamente respeitável. E mostra para você como ele está hoje. Ele está investindo nas escolinhas dele, ele está crescendo como empresário, como empreendedor. Quer dizer, ele fez uma carreira brilhante como esportista, ele é medalhista olímpico, e continua isso. Isso é um exemplo que acontece em vários lugares aqui nos Estados Unidos, em vários esportes, inclusive o futebol aqui. Então, esse investimento no cidadão é não só feito pelos clubes, mas o sistema todo é feito para isso. Assim, é quase impossível você achar um atleta americano que pelo menos não se formou na high school, ou que pelo menos não tenham feito 2, 3 anos de college, e muitos deles até se formado num college. Então, eu acho que o próprio estrutura toda que cria. E como a gente estava falando antes de atrair talento, eu acho que esse é um diferencial que vai começar, já começou em outros esportes, e vai entrar no futebol, aí sim para atrair talento. Quando você vê vários mercados no mundo que os pais vão olhar para aquilo como, assim, por que eu vou continuar batendo cabeça nessas divisões de base desorganizadas nesses países por aí,
quando eu tenho um convite de um clube americano para o meu filho ir para lá, para o meu filho fazer uma high school nos Estados Unidos, para o meu filho ter essa oportunidade, às vezes, de fazer até começar um college nos Estados Unidos, e se tudo der errado na carreira dele, a gente tem que ser honesto, 98% de todos os jogadores que começam, 99% dos jogadores que começam, eles não viram profissionais. Então, se o seu filho, com 13 anos, puder começar isso, e olha, ele pode virar profissional, mas se tudo der errado, ele sai economista por Michigan, por exemplo, é um speech de venda super poderoso. Então, assim, eu acho que os Estados Unidos vai começar a atrair mais talentos jovens de outros mercados, até por isso, quando os pais desses mercados começarem a ver isso como um diferencial importante. Assim, por que eu vou bater cabeça aqui se eu posso ir para um lugar que ele pode virar profissional, que existe uma liga imensa e forte, mas se tudo é errado, ele sai com diploma, volta para cá ou continua nos Estados Unidos fazendo a carreira dele profissional em outra área. Eu acho que isso pode ser muito poderoso para o futuro. Esse assunto, Diogo, para a gente é muito caro, porque na universidade a gente acredita que não adianta formar o pé antes de formar o coração, né? E que o futuro passa por formação. A gente quer continuar depois com você esse assunto. A produção começa a avisar que o nosso tempo de hoje desse Food Talks, ele vai chegando ao final. Tá uma delícia. Eu olhei, eu achei até que eles tivessem errado, mas eu gostaria, então, super de te agradecer, mas não gostaria que você saísse sem suas palavras finais. Acho que fortemente em outra questão que o futebol americano, e especificamente também o Orlando City, aí com o Orlando City Prime, se eu não me engano, tem feito também como estratégia de visibilidade, de inclusão, de processo de progresso, trazer a diversidade, e aí tangibilizada no futebol feminino. Te agradeço demais estar com a gente, espero ficar super conectado aí, Universidade de Futebol e vocês, e gostaria que você terminasse falando um pouquinho para a gente dessa questão de diversidade, inclusão do futebol feminino. Bom, primeiro, um prazer bater um papo com vocês, um prazer bater um papo com todo mundo da Universidade do Futebol. Quem tiver qualquer dúvida, querer saber mais, me procura aí nas redes sociais, que eu tenho o maior prazer do mundo em bater papo com todo mundo. E o futebol feminino aqui, Elo, é um dos projetos que eu mais curto, na verdade. Assim, eu acho que é uma visão de negócio pro futebol feminino, é entender aquilo não como caridade, mas como um negócio importante, um negócio que cresce e vai crescer ainda mais, que inclui sim pessoas nisso, que abre mercado para as mulheres, que dá representatividade para elas, que dá um caminho para as meninas seguirem um esporte também, chegarem a ser profissionais, chegarem a ser campeãs do mundo, como várias das atletas que jogam com a gente, outras atletas que jogam no nosso campeonato são. Então, acho que assim, é um modelo de fato. Se tem um modelo que assim, o mundo tem que seguir, é o modelo do futebol feminino nos Estados Unidos, de olhar aquilo como realmente algo para o futuro, algo que vai crescer, e não como caridade ou algo que a gente tem que seja obrigado a fazer por causa de alguma lei da Conmebol, da CBF, da FIFA ou qualquer outra coisa que o valha. Então, assim, acho que é isso que as pessoas têm que olhar. E aqui no clube a gente olha isso com muito carinho, investe muito nisso, ainda investe muito nisso, e não investe porque é legal, não investe porque dá voto, mesmo porque aqui a gente não tem eleição nenhuma. Então, não vai mudar muito para o nosso presidente atual se ele vai ficar popular com isso ou não. A gente vê isso como negócio. É uma franquia que cresce, já cresceu bastante, que a gente tem certeza que em alguns anos, quando atingir enquanto liga a maturidade que a MLS tem hoje e continuar crescendo, vai ser um negócio super importante dentro da nossa estrutura, inclusive financeiramente. Então, é assim que a gente vê o futebol feminino e é assim que todo mundo tem que ver. Super obrigada. Peço o Rafa para fazer os agradecimentos finais e também aqui em nome do Medina, que hoje não pôde estar conosco. Ele te mandou um super recado e disse que é muito, muito interessante, importante para a gente ter brasileiros tão competentes fazendo história no futebol pelo mundo. Muito obrigada, Rafa. Bom, Diogo, queria realmente agradecer a gentileza de você estar com a gente, contar um pouquinho aí desse mercado norte-americano, que ainda é tão pouco falado aqui no Brasil e é tão rico, como você mesmo está demonstrando aí, né? Espero que seja um primeiro de vários outros papos que a gente vai ter aí ao longo de 2021. Muito obrigado aí pela presença.
Obrigado vocês, eu estou à disposição de vocês sempre que vocês precisarem. Obrigada.